A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos ter a nossa última aula dentro desse tópico, né? Antropologia, a doutrina do homem. Na aula passada nós falamos sobre o corpo humano e a sua dimensão espiritual, né? E nessa última aula nós vamos falar sobre o estado intermediário e a ressurreição do corpo. Então, em primeiro lugar, nós vamos falar aqui sobre o estado intermediário. O estado intermediário é o estado entre a morte física e a ressurreição. Isso inclui salvos e também os ímpios. Os salvos terão um destino diferente em relação aos ímpios. Os ímpios, antes da ressurreição, irão para um lugar chamado, ou vão, para um lugar chamado Hades. O texto de Lucas, capítulo 16, nos dá algumas pistas do mundo, além túmulo, como está relatado na história de Rico ou do Rico e Lázaro. Ali diz claramente que tanto o salvo, no caso Lázaro, quanto o ímpio, o rico, foram sepultados. Então, neste mundo, o destino dos corpos de quem morre é o pó da terra, como diz claramente em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Mas quanto ao destino do homem interior, que é a alma e espírito, no fim da vida vai existir diferença aí entre o ímpio e o justo. Então, o pó da terra, tanto para ímpio quanto para o justo, porém, o destino do homem interior, alma e espírito, é diferente para o justo e para o ímpio. Os ímpios vão para o Hades, uma espécie de ambiente de espera, antes do julgamento. De lá, os que morreram, perdidos, serão enviados para o inferno. O justo, ele é levado ao paraíso, também chamado lá em Lucas 16, 22, de seio de Abraão. Conforme a gente pode ver lá, o infrator que foi crucificado junto com Jesus, ali naquelas 3 cruzes, tinha Jesus e 2 infratores junto lá com Jesus. Ele se converteu, e arrependeu-se e ouviu da parte de Cristo, conforme Lucas 23, 42 e 43, a seguinte frase, hoje estarás comigo no paraíso. O salvo, após a morte, a Bíblia diz que ele é consolado, conforme está lá em Lucas 16, 25, que diz, agora este é consolado. A história lá de Rico e Lázaro, nós temos essa frase. Então, os mortos salvos em Cristo, eles, diz a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 4:16, que estão em Cristo. Apocalipse 14, versículo 13, diz que estão no Senhor. E Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que eles são bem-aventurados. E Apocalipse capítulo 14, versículo 13, diz que eles descansam de seus trabalhos. Então, mostrando aqui a bem-aventurança daqueles que morrem em e com Cristo. Então, nós temos aqui sobre a ressurreição do corpo. Então, ressurreição, de acordo com o dicionário Aurélio, é o ato ou efeito de ressurgir ou de ressuscitar. Na doutrina cristã, a ressurreição é o surgir para uma nova e definitiva vida, distinta e, em certa medida, oposta à existência terrena, ou terrestre, e que a partir da ressurreição de Cristo, os cristãos aguardam então essa ressurreição aguardada por toda a igreja. Bom, então com relação aos salvos, conforme a gente tem na letra A,
a gente tem o seguinte, que após mostrar a vitória de Cristo sobre o império da morte, Paulo afirmou em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 a 44, o seguinte: assim será com a ressurreição dos mortos, o corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então será um corpo imperecível, ou seja, que não pode mais morrer. Será um corpo glorioso, cheio de vigor e cheio de natureza espiritual. Nessa mesma linha de pensamento, o pastor Antônio Gilberto afirma o seguinte: a palavra ressurreição implica em ressurreição do corpo que morreu e foi sepultado, ou de alguma outra forma ficou retido aqui na terra. Se o corpo ressurreto não fosse o mesmo, isso não seria ressurreição. Seria uma nova criação e o termo na Bíblia seria um absurdo. Então, da mesma forma, o pastor Elianai Cabral afirma o seguinte: não importa como os corpos foram sepultados, se em covas, na terra ou no fundo dos mares, rios, né? Na realidade, os mesmos corpos mortos serão ressuscitados. No caso dos mortos em Cristo, seus corpos serão transformados, conforme está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 até o 38. Transformados à semelhança do corpo ressurreto de Jesus Cristo. E com relação aos ímpios, para nós fecharmos aqui então esse nosso tópico de teologia, que é a antropologia. Então, em relação agora aos ímpios, né, a ressurreição do corpo com relação aos ímpios. A Bíblia não dá muita ênfase à ressurreição corporal dos ímpios. Ela é chamada de a segunda ressurreição. Mas alguns versículos nos dão algumas informações interessantes a respeito disso. Por exemplo, nós temos lá no número 1, né, conforme você está vendo aí na tela, a ressurreição dos ímpios ocorrerá após o milênio, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo 5, que diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. No número 2, nós temos os ímpios ceifarão a corrupção. Gálatas 6, versículo 8, parte A diz: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. No número 3, nós temos: será uma ressurreição para opróbrio, ou seja, para a vergonha. Daniel 12, versículo 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, no caso dos salvos, e outros para a vergonha e desprezo eterno, no caso dos ímpios, né? No número 4, nós temos: essa ressurreição se dará onde ocorreram as mortes. Apocalipse capítulo 20, versículo 13 diz: e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. No número 5, nós temos aí o seguinte: será uma ressurreição, nós estamos falando de ressurreição dos ímpios, né? Então será uma ressurreição para o julgamento final. Lembrando que quem é salvo vai participar daquela ressurreição geral quando da vinda de Jesus. Os crentes que estiverem vivos serão transformados e os que morreram em Cristo vão ressuscitar e já estão salvos. Aqui nesse número 5 nós estamos falando sobre uma ressurreição de pessoas ímpias, né, para o julgamento final, conforme está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra
e o céu. Então esse versículo mostra que todos os ímpios terão de comparecer diante do trono branco. Eles já estão condenados e serão lançados no inferno, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, as aulas deste tópico de teologia, antropologia, que é a doutrina do homem, foram baseadas no livro Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. Na nossa próxima aula, nós teremos mais um tópico de teologia a ser estudado, que vai ser Ramastiologia, que é a doutrina do pecado. Então, que Deus abençoe sua vida. Se você puder ajudar a divulgar esse trabalho, compartilhando, a gente vai ficar muito agradecido. Quero agradecer você, pela parceria. Que Deus abençoe sua vida e até a nossa próxima aula, onde vamos começar a falar sobre Ramastiologia, a doutrina do pecado. Que Deus te abençoe. Obrigado.